e que ali, meus amigos, era onde o judaísmo iria acabar, completamente acabar. E muitas coisas têm acontecido aí com Israel, questão política, questão econômica, questão religiosa, e a pergunta sempre surge, né? A gente deve apoiar então Israel? Eles não são o povo prometido, o povo de Deus? É uma questão bem complexa, que a Bíblia realmente fala sobre o povo de Israel ser o povo de Deus, e eles têm um certo tipo de preferência, talvez, a gente pode chamar assim, ou então que eles são um povo especial. Muitas pessoas falam sobre isso. Só que o problema é que essa própria discussão na Bíblia sobre o povo de Israel ser o povo de Deus também muitas vezes é mostrada pra gente na própria Escritura de que esse mesmo povo é rejeitado por Deus, que ele também é repreendido por Deus. Eu acredito numa posição equilibrada sobre esse assunto. A gente tem que entender que a nação de Israel não é mais a mesma nação de Israel do Antigo Testamento em um sentido, mas em outro é também. Como assim, Felipe? Me explica isso aí. Bem, existem profecias sobre Israel, desse povo sendo convertido finalmente ao seu Messias. A gente tem um livro pela nossa editora que fala muito sobre isso, tá? Que se chama Luz para os Gentios, né? A conversão dos judeus e a redenção das nações. Tá? É uma visão pós-milenista sobre o futuro da igreja, de que há uma promessa que os judeus serão convertidos. Nesse sentido, a gente deve apoiar a Israel. A gente deve orar pela conversão deles, porque em Romanos 9 diz que nem todos os que são de Israel são israelitas. Então, a própria Bíblia faz uma distinção e explica que existe um Israel étnico e um Israel espiritual. E a gente apoia esse Israel espiritual. Não adianta nada você ser apenas um judeu. Na verdade, esse era o argumento dos fariseus, que eram muito criticados por Cristo por causa disso. Existe sim os filhos da promessa. Existe sim a promessa da salvação para aqueles que são eleitos dentre Israel. E eu acredito sim numa salvação para Israel em massa. E eu creio que a Bíblia explica isso também. Agora, como eu falei, Jesus criticou muito aos fariseus porque eles eram simplesmente a favor da nação de Israel de um modo geral, assim como muitas pessoas advogam hoje em dia na internet, para que a gente apoie Israel em tudo que eles fizerem, porque aí Cristo Jesus voltará mais cedo, né, por assim dizer. Muitos dispensacionalistas acreditam que a gente deve apoiar, por exemplo, a reconstrução lá do Templo de Jerusalém, para que Cristo venha logo, para que o anticristo apareça e para que Cristo venha, enfim. É uma bagunça teológica, né? Cristo vai dizer em Mateus 23, assim, que ai de vós, né, escribas e fariseus, vocês são hipócritas. E em João 8:44, ele até chama eles de filhos do diabo. Porém, por um outro lado, Cristo ele tem essa posição equilibrada, né, quando se trata da Israel, que é espiritual, né? Em Marcos 12:34, a gente vê Jesus falando ali para um escriba que ele não está longe do reino de Deus. Cristo ele realmente amava a Israel, mas ele amava mais a aliança prometida, que é uma aliança espiritual, e o papel da igreja é orar por Israel, né? Muitas postagens aí dizendo que a gente tem que orar por Israel e tal, mas com objetivos diferentes, né? Para que, sei lá, a gente concorde em tudo com que eles fazem politicamente, até mesmo teologicamente. Tipo, é um absurdo, né? O nosso papel como igreja é orar pela nação de Israel para que eles sejam convertidos, né? Isso é claro em Romanos 11, quando Paulo está explicando sobre os israelitas, né? No versículo 25 até o 27, você vê ali que ele fala que é uma profecia, que o Israel será salvo de fato. Então a igreja deve desejar esse arrependimento, né? E não apoiá-los cegamente. Em Zacarias capítulo 12 também a gente vê
uma profecia ali sobre o povo de Deus, incluindo os israelitas, que eles serão salvos. Então eu acredito que a gente deve ser como Cristo Jesus, a gente deve fazer essa distinção entre os israelitas e aqueles que são israelitas espirituais, porque eles enxergaram o seu Messias, eles adoram o seu Messias. E assim como Cristo, a gente também não pode defendê-los quando eles fazem qualquer tipo de manobra política ou religiosa ou social, né? Achando que se a gente defender a proteção de Israel a qualquer custo, então Israel não vai perder a sua terra e logo Cristo vai poder voltar, né? Isso é bobagem, porque Cristo, ele vai ter os seus no final das contas, ele vai defender. Eu acredito que ele defenda até mesmo Israel, uma questão deles terem a sua terra, né? Eu até acredito nisso, mas só que de uma outra forma, né? Convertendo aquelas almas, porque as pessoas esquecem que a conversão causa também as boas obras, né? Ou seja, uma vez que eles são convertidos, eles vão honrar a Deus em todas as áreas da vida, seja na política, seja na igreja, seja na família, né? Então, tudo aquilo que Cristo criticou, nós devemos criticar. E tudo aquilo que Cristo elogiou, por um outro lado, porque ele também fez isso, a gente também deve elogiar, né? Então, a gente tem que ter essa posição equilibrada, onde o nome de Deus é honrado. Então, a próxima vez que alguém chegar para você e disser mas a promessa inclui a gente abençoar a Israel, porque senão a gente vai ser amaldiçoado se a gente amaldiçoá-los, correto? Em um sentido, sim, a gente deve abençoá-los. Como? Orando pela vida deles, pela conversão deles, de fato, para que eles creiam no verdadeiro Messias. E a gente deve condenar, com certeza, os seus atos que são ímpios, que vão contra Deus, que vão contra o que está escrito na palavra de Deus. E é esse que é o problema, o pessoal não consegue fazer essa distinção. O pessoal esquece que lá em Israel muitos cristãos são perseguidos. E outra questão crucial para entender tudo isso é que é dito em Mateus 24 que aquele templo iria ser destruído, o templo de Jerusalém iria ser destruído. E que ali, meus amigos, era onde o judaísmo iria acabar, completamente acabar, porque sem o templo eles não podem mais fazer sacrifícios, não podem mais exercer a lei cerimonial, ou seja, tudo aquilo que apontava para Cristo, que era sombra de Cristo, como o livro de Hebreus expõe de forma tão bonita, né? Tudo aquilo acabou. Por quê? Porque Cristo chegou, ou seja, o verdadeiro judaísmo de fato é o cristianismo. O judaísmo antigo acabou e é por isso que eles precisam desesperadamente dessa salvação, porque eles não têm mais o perdão de pecado a não ser pelo Messias, a não ser por Cristo Jesus. E é por causa disso que eles precisam se arrepender. Eles vão inventar desculpa dizendo que Deus aceita a oração e que é isso e que é aquilo, mas na realidade Deus só perdoa quando a justiça dele é feita de alguma forma, e é por isso que Deus é perfeitamente justo e perfeitamente amoroso. Deus, ele é perfeitamente justo, então ele nunca vai deixar o pecado escapar, ele tem que cumprir a sua justiça de alguma forma. E esse cumprimento vai ser ou em você ou vai ser em Cristo Jesus. E aí quando essa justiça é cumprida, aí vem o outro lado da moeda, o amor de Deus. E essa que é a beleza do Evangelho, porque quando a justiça de Deus é cumprida, existe então essa paz que vem através do amor de Deus. E é exatamente isso que os judeus precisam.